Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. Faz um tempão que eu já estou querendo gravar este vídeo, tá bom? Muitos vídeos vocês observaram que eu sempre respondo perguntas. Este, embora eu também estou respondendo, mas é uma coisa que eu já queria gravar há muito tempo, né? São erros de termos e de percepção que eu observo na maioria das pessoas que estão iniciando, que eu gostaria de dar algumas dicas. Para quê? Para nós trabalharmos e lapidarmos isso. Jamais em forma de crítica, tá? Na minha visão, o tolo critica, o sábio instrui. Não estou dizendo que eu sou sábio, estou dando um exemplo. O que a gente precisa fazer é instruir, né? Ajuda muito. Por isso mesmo, peço a gentileza de você me auxiliar divulgando este vídeo para os amigos, para os grupos, porque ele vai fazer muito bem, tá bom? Uma síntese. Instrumento usado dá ajuste? É possível ajustar instrumento usado, instrumento velho? Perfeito. O que acontece? Eu sempre vi muita gente falando assim, esse instrumento é usado. Não, eu quero um instrumento novo. Por quê? Normalmente, um carro novo, ele é melhor do que um carro usado. Um sapato novo é melhor do que um sapato usado. E por aí vai. Mas não é assim nesta arte, nesta bela arte da liuteria, né? Uma arte que ela é autônoma, ela é emancipada, ela não tem donos, tá? Como muitos pensam, ela não tem donos, estes são os donos, isso não existe, né? E o que acontece? É muito comum as pessoas trazerem estes termos para cá. O termo usado não cabe para um violino, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo. É antigo, tá? Porque o que acontece? Quanto mais antigo for o instrumento, melhor, porque ele vai amadurecendo o som, tá bom? Então vamos falar um pouco disso e se dá ajuste ou não. O que acaba acontecendo, né? Todo instrumento, tanto novo quanto antigo, ele pode, não só pode, como deve ser ajustado. Não é porque aquele instrumento já teve um dono antes que você não vai poder ajustá-lo. Pelo contrário, você pode e deve ajustar. Por que eu estou fazendo este vídeo? Porque eu vejo muitas pessoas trazendo este mesmo raciocínio para a liuteria, e aqui é diferente, tá bom? Por exemplo, a gente não usa esse raciocínio em arte. Ninguém chega para um carro antigo, né? Aqueles carros lindos da década de 30, 40, 50, e fala assim, é carro usado, né? Não, é um carro antigo. Ninguém chega no Museu do Louvre e fala assim, não, esse quadro daí da Mona Lisa é usado, já foi usado, já teve em uma parede. Pelo contrário, esse raciocínio não se aplica aqui. Às vezes, algumas coisas, quanto mais antiga, melhor. Muitas das muralhas, né, de Nabucodonosor, tem muito isso na Bíblia, estão em museus na Inglaterra. E elas foram transportadas. Ninguém diz, isso aí é usado, isso é tijolo usado. Não, é antigo. O conceito é outro. O termo usado, na maioria das vezes, ele é um termo pejorativo. E aqui, o instrumento antigo é algo melhor, é algo bom, tá bom? Então, pedir essa gentileza de vocês divulgarem o vídeo para nos auxiliar. No caso, auxiliar mais pessoas a aprenderem isso. No caso, qualquer instrumento pode ser ajustado, tanto antigo quanto novo, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado, tenham entendido o que eu disse, para a gente compreender melhor os termos. Eu estava usando o termo errado, não tem problema. Você vai lapidando. Por exemplo, um médico se especializa em termos de medicina. Um músico se especializa em termos de música e características que são, né, daquelas áreas. Por exemplo, os instrumentos antigos, eles são muito bons por quê? Porque eles têm uma maturação sonora. Por exemplo, os irmãos Rios, de Londres, que tinham a famosíssima Casa de Londres, que foram negociados lá, inclusive Stradivarius, originais, entre outros. Só um paralelo aqui.
todo mundo tem essa coisa, o Stradivarius, né? Mas existem grandes outros mestres que construíram peças monumentais também, que o grande público não conhece, tá bom? Então não é só o Stradivarius, tem outros autores que, se a gente for falar, que a maioria das pessoas não conhece. É muito importante, você que é músico, conhecer esses autores. Voltando lá, esses irmãos Rios, eles publicaram uma tabela que eu já até falei aqui em um vídeo mais profundo, quando eu falo um instrumento antigo ou novo. Eles publicaram uma tabela onde, na visão deles, eles falam quanto tempo aquele instrumento levaria para atingir o seu pleno apogeu sonoro. E no geral é de 40 a 80 anos que aquele instrumento leva para atingir o seu apogeu sonoro. Por isso que muitos músicos, né, preferem instrumentos antigos. Porém, aqui eu vou fazer uma ressalva. É importante que você tenha a liberdade de escolher o tipo de timbre, o tipo de som, um instrumento que mais te agrada, qual é a sua ideia, tá bom? Essa coisa de não, se você tem uma ideia que esse tipo de instrumento é melhor, né, quem não concorda tem que criticar, não funciona assim. Nós temos a liberdade de escolher o instrumento que mais nos é agradável, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido expressar, né, para vocês este conhecimento. O instrumento ele precisa ser ajustado, tá bom? Sonorizado, todo aquele trabalho, independente dele ser usado ou novo, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.